unidade profunda entre o exercício do ministério e a vida espiritual dos presbíteros acontece, sobretudo, na vida sacramental como servidores do mistério. Este é o grande segredo do nosso ministério. O modo de viver como presbítero é mais importante que o que cada um faz como presbítero, ou melhor, o que Cristo faz em nós é mais importante que o que nós fazemos. Bento XVI recorda-o ao exortar: é necessário que os sacerdotes tenham consciência de que em todo o seu ministério nunca devem colocar em primeiro plano a sua pessoa nem as suas opiniões, mas Jesus Cristo. Sacramentum Caritatis 23. Com efeito, a oração de ordenação dos presbíteros apresenta os presbíteros como fiéis dispensadores dos mistérios, especialmente do batismo, da Eucaristia, da reconciliação e da unção dos enfermos. Uma expressão na ordenação sacerdotal de um antigo livro litúrgico, que certamente foi usado também no território do nosso país, o Liber Ordinum Episcopal de Silos, no primeiro milénio, aponta para a ordenação dos presbíteros e para os bispos esta expressão ad docendum Christi mysteria, que expressa bem a finalidade do ministério presbiteral nas funções docente e santificante, harmonizando a íntima relação entre a sacramentalidade e a ministerialidade. O ministério é com efeito para revelar a economia do mistério e anunciar com ousadia o mistério do Evangelho. Neste tema trataremos das linhas essenciais e fundantes da sacramentalidade e da ministerialidade dos presbíteros, presentes em alguns documentos conciliares. Destacamos as funções específicas do presbítero na formulação da exortação pós-sinodal referente ao exercício do tríplice ministério, da palavra, dos sacramentos e do serviço da caridade. Propomos ainda alguns meios para a espiritualidade do presbítero, diocesano secular, a fim de renovar o dom e o mistério recebido pela imposição das mãos e a oração da ordenação. Também a terceira promessa na ordenação dos presbíteros se refere à celebração dos Mysteria Christi, principalmente ao sacrifício da Eucaristia e ao sacramento da reconciliação. Na celebração dos sacramentos, a Eucaristia ocupa o lugar central, fonte e coroa de toda a evangelização. Presbyterorum Ordinis 5. E princípio, meio e fim do ministério sacerdotal. A ordenação acontece durante a Eucaristia. A prioridade cronológica pertence ao sacramento da ordem, enquanto a prioridade ontológica pertence à Eucaristia, cume e fonte de toda a ação da Igreja, incluída também a celebração da ordenação. A Eucaristia é aquela celebração que o presbítero, como dizia Rahner, com sublime e divina monotonia, deverá realizar todos os dias da sua vida, até que um dia da sua inteira vida será consumado naquele sacrifício que ele celebrou cada dia. Tornar-se ele próprio Eucaristia. O dom da reconciliação é concedido pela mediação da Igreja através do ministério presbiteral. Os presbíteros são ministros, mas também são beneficiários, tornando-se testemunhas da misericórdia de Deus pelos pecadores. João Paulo II escreveu na exortação Reconciliatio et Penitentia: trata-se sem dúvida do ministério mais difícil e delicado, do mais cansativo e exigente, mas também de um dos mais belos e consoladores ministérios do sacerdote. O exercício pastoral deste ministério exige por parte do presbítero a sabedoria, a ciência, a prudência necessárias por meio de um estudo constante
e oração a Deus para que possa desempenhar uma função de pai, revelando aos homens o coração do Pai e reproduzir a imagem de Cristo, pastor, servo, esposo. Os aspectos teológicos essenciais do ministério estão descritos no decreto Presbyterorum Ordinis, que começa por afirmar o lugar central de Cristo na vida do ministro ordenado, de quem participa do ministério de Cristo, mestre, sacerdote e rei, mediante o qual a Igreja continuamente é edificada em povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. No que dizíamos antes, é opus Trinitatis, ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo, para se referir à natureza do presbiterado na missão da Igreja, sublinhando a participação a seu modo do munus dos apóstolos. O conteúdo do tríplice ministério, verbi, sacramenti, servici caritatis, corresponde e desenvolve a formulação clássica dos chamados triplex munus, o sagrado munus de ensinar em Cristo Mestre, munus de santificar em Cristo, munus de Cristo Sacerdote, munus de Cristo Cabeça e Pastor. A ênfase ministerial da Pastoris Dava Vobis assume um tom renovador, porque nele prevalece a sacramentalidade, ou seja, o ser sobre a função. O presbítero é, antes de mais, um homem sacramentalmente configurado a Cristo, cabeça e servo, pastor e esposo da Igreja, e está investido da caridade pastoral. O ministério presbiteral, configurado a Cristo no modelo do seu mistério pascal, representa Cristo enquanto age in persona Christi, cabeça e pastor da Igreja. É o mistério dos mistérios. Este tríplice serviço vem explicitado no rito constitutivo da ordenação dos presbíteros, a imposição das mãos e a oração da ordenação, como já referimos, desenvolvido em forma de pergunta-resposta nos ritos introdutórios, expressos gestalmente nos ritos explicativos. As funções específicas de ensinar, santificar e governar constituem o tríplice ministério que, mediante o sacramento da ordem, se realiza na vida do presbítero. Os presbíteros, pela virtude sacramental, são consagrados à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, para pregar o Evangelho, serem pastores dos fiéis e celebrar o culto divino como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento, refere o Catecismo da Igreja Católica. O modelo homilético para a ordenação presbiteral apresenta os presbíteros como colaboradores dos bispos, configurados a Cristo mestre, sacerdote e pastor. Os múnera não têm uma motivação e um valor exclusivamente prático ou funcional, mas são a manifestação existencial do que ontologicamente constitui os ministros. O exercício do munus presbiteral é basilar à biologia da sua espiritualidade, porque o ministério do sacerdote é sim o de anunciar a palavra, de celebrar o sacramento, conduzir na caridade a comunidade cristã em nome e na pessoa de Cristo. Mas isto dirigindo-se sempre a pessoas concretas. Todo o sumo sacerdote, tomado de entre os homens, é constituído em favor dos homens nas coisas que dizem respeito a Deus, como lemos na carta aos Hebreus. E segundo a Lumen Gentium, o serviço ministerial na comunidade não é exclusivo dos presbíteros, mas confiado juntamente ao bispo, aos presbíteros e aos diáconos. O ministério da palavra, o ministerium verbi, o presbítero é fundamentalmente um servidor, um diácono, se quisermos, no sentido etimológico da palavra e o sentido do Novo Testamento. E víamos antes, é o mais pequeno, minus ter, é o ministério, é o servidor, qualificado pela ordenação sacramental para a missão de Cristo e da Igreja. É o Cristo totus de Santo Agostinho. No cumprimento da sua missão assume particular relevo a dimensão profética. Por isso o presbítero é chamado a ser testemunha fiel na transmissão e no anúncio da palavra.
Na primeira intercessão, a oração da ordenação dos presbíteros pede que estes sejam cooperadores zelosos da ordem dos bispos, a fim de que, pela sua pregação, verba evangelii, fortifiquem pela graça do Espírito Santo no coração dos homens e cheguem até ao extremo da terra. O modelo bíblico a que a oração recorre para referir-se ao ministério da pregação é o dos apóstolos e os seus colaboradores. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. A missão é de anunciar e realizar por todo o mundo a obra da salvação. Esta missão é confiada aos apóstolos na sua plenitude e aos seus colaboradores de forma participada. O sacerdócio ministerial dos apóstolos e dos seus colaboradores edifica-se no sacerdócio de Cristo, que os santifica na verdade, conforme o Evangelho de João. Nos ritos introdutórios da ordenação, ao momento da segunda promessa, os eleitos manifestam diante do povo o propósito de exercer digna e sabiamente o ministério da palavra, na pregação do Evangelho e na exposição da fé católica. Com efeito, os presbíteros existem e agem para o anúncio do Evangelho ao mundo e para a edificação da Igreja. O seu ministério é exercido sempre em nome e na pessoa de Jesus Cristo. Este aqui é o mistério. Em dois textos do Concílio Vaticano II, salienta-se como primeiro dever dos presbíteros anunciar a todos o Evangelho de Deus. Lumen Gentium 28 e Presbyterorum Ordinis 4. O mesmo concílio recomenda a leitura e o estudo assíduo da Sagrada Escritura aos pastores, que têm a missão de pregar aos fiéis, sobretudo na Sagrada Liturgia. E sabemos todos que a homilia é parte integrante da celebração. A participação dos presbíteros na função profética de Cristo e da Igreja, do Munus Docenti, é sublinhada pelo Beato João Paulo II ao referir: antes de mais, o sacerdote é ministro da Palavra de Deus. É consagrado e enviado a anunciar a todos os homens o Evangelho do Reino, chamando cada homem à obediência da fé, como ontem escutamos, Pierangelo Sequeira, e conduzindo os crentes a um conhecimento e comunhão sempre mais profundos do mistério de Deus, revelado e comunicado a nós em Cristo. Por isso, o próprio sacerdote deve ser o primeiro a desenvolver uma grande familiaridade pessoal com a Palavra de Deus. Não lhe basta conhecer o aspecto linguístico ou exegético, sem dúvida necessário. Precisa de se abeirar da palavra com o coração dócil e orante, a fim de que ela penetre a fundo nos seus pensamentos e sentimentos e gere nele uma nova mentalidade, o pensamento de Cristo. Aliás, esta é a vontade de Deus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, vemos logo nas primeiras linhas: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fazer o homem é a vontade de Deus, fazê-lo à estatura de Cristo, fazê-lo à medida de Cristo, e nós, nesta configuração sacramental, chegar ao pensamento de Cristo, de modo que as suas palavras, as suas atitudes e as suas opções sejam cada vez mais uma transparência, um anúncio e um testemunho do Evangelho. Só permanecendo na palavra, o presbítero se tornará perfeito discípulo do Senhor, conhecerá a verdade e será realmente livre, superando todo e qualquer condicionalismo adverso ou estranho ao Evangelho. O sacerdote deve ser o primeiro crente, sublinha João Paulo II, crente na palavra, palavra feita pessoa, não só na palavra contida na Escritura, com plena consciência de que as palavras do seu ministério não são suas, mas daquele que o enviou. Desta palavra ele não é dono, é servo. Desta palavra ele não é o único possuidor, é devedor relativamente ao povo de Deus. Os ministros ordenados somos confiados à palavra.
e não o contrário. Não é a palavra que nos é confiada. Nós é que somos confiados à palavra. É Paulo quem o diz na despedida que em Mileto fez aos presbíteros bispos, aos anciãos da igreja de Éfeso. E agora, confio-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e de vos conceder parte na herança com todos os santificados. Confiados à palavra. E a primeira atitude não é a do anúncio, mas a da escuta, da obediência. Obe audire, do saber escutar. E a fé, e o padre, o homem de fé, antes de mais, o homem que escuta. Da relação com a palavra de Deus, o presbítero encontra a sua identidade, a eficácia do seu ministério, qual tesouro trazido em vasos de barro. Os vasos de barro somos nós. O presbítero é o ministro da palavra e esta deve ser a força e a fonte da presidência na Assembleia. Com isto recorda-se a função instrumental que tem o ministro como enviado, que não fala em nome próprio, mas em nome daquele que o envia. Ser transmissor da palavra exige que primeiro seja ouvinte para oferecer íntegra e fielmente. O presbítero é o homem da palavra de Deus. Hoje recomenda-se cada vez mais ao presbítero a obrigação da homilia, como parte integrante na liturgia, e da qual a maior parte dos cristãos tem acesso, se calhar, apenas pela liturgia. E esta é a forma de chegar até ao coração. Esta é a exposição dos mistérios da fé e das normas da vida cristã no decurso do ano litúrgico e a partir do texto sagrado. E o ano litúrgico para nós não é um calendário, mas é o mistério de Cristo celebrado no tempo. Não há outra forma de o fazer, porque é o tornar presente ao coração e à vida aquilo que aconteceu de uma vez por todas. Não volta a acontecer, mas torna-se presente sempre que, em nome dele e na comunidade reunida, acontece. Esta recomendação da homilia pressupõe grande esforço de preparação num estudo teológico ou espiritual. Padre, o homem da palavra. E evocava, como já ontem referimos, o cardeal Carlo Maria Martini, o homem que fica conhecido também por isso, o homem da Escola da Palavra, e que pediu que no seu túmulo fosse inscrita a frase do Salmo 119: a tua palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. A fonte principal da pregação tem de ser a Sagrada Escritura, meditada na oração pessoal e conhecida por meio do estudo e leitura de livros próprios e adequados. Através do ministério da palavra evangelizadora, convida à conversão e à santidade. Só o amor converte. Da palavra cultual que dá graças pela misericórdia de Deus, pela palavra sacramental, que é a fonte da graça, o presbítero prolonga o mistério de Cristo no próprio exercício do ministério. O ministério dos sacramentos. A dimensão sacramental da missão da Igreja nasce do seu próprio ser como realidade simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, presente no mundo e todavia peregrina. Vemos na Sacrosanto Concílio número 2. É esta Igreja Sacramento Universal de Salvação, na qual Cristo opera o mistério do amor de Deus. Desta maneira, os sacramentos, como sinais privilegiados da comunicação da vida divina aos homens, constituem o centro do ministério dos presbíteros. O ministério presbiteral garante que nos sacramentos é de certeza Cristo que age pelo Espírito Santo em favor da Igreja.
É o laço sacramental que liga a ação litúrgica àquilo que disseram e fizeram os apóstolos e por eles ao que disse e fez o próprio Cristo, fonte e fundamento dos sacramentos. Não é apenas o fundador, é o fundamento. E a oração da ordenação dos presbíteros especifica os sacramentos do ministério do presbítero pela seguinte ordem: para que o povo renasça pelo banho da regeneração, o batismo, para que o povo se alimente do altar, a Eucaristia, para que os pecadores se reconciliem, a reconciliação, para que os enfermos encontrem alívio, a unção dos enfermos. E na proposta da homilia para a ordenação dos presbíteros, o bispo, ao recordar o nuno santificando, elenca por outra ordem: Eucaristia, batismo, penitência ou reconciliação, unção dos enfermos, ritos sagrados, liturgia das horas. A tipologia bíblica da oração invoca a investidura e a unção dos sacerdotes, Arão e os seus filhos destinados ao exercício do culto litúrgico e da santificação. A oração segue de perto o texto conciliar Presbyterorum Ordinis, no qual o exercício dos sacramentos se destina ao bem do povo de Deus, sublinhando que toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno dos sacramentos, eucarístico, de modo especial. Tais gestos sacramentais são, ao mesmo tempo, ações de Cristo e da Igreja. Uma missão própria do ministério dos presbíteros é também a oração, o ministério da oração, nomeadamente a celebração da liturgia das horas, cumprindo sem desfalecer o orandi mandato, distribuindo pelas horas do dia os louvores e a ação de graças que levam na celebração da Eucaristia e, em nome da Igreja, rezam a Deus pelo povo a eles confiado e em favor do mundo inteiro. A promessa feita pelos presbíteros na sua função litúrgica ou sacramental refere-se em especial à Eucaristia e à reconciliação. Para o presbítero, presidir a Eucaristia não é mera devoção particular, mas um momento fundamental do seu ministério para a edificação da Igreja. O rito explicativo da unção das mãos, com o Santo Crisma, indica esta mesma função santificadora. Recebe a oferenda do povo santo para apresentares a Deus. O ministério dos sacramentos dos presbíteros tem uma raiz sacramental, mas por sua vez é exercido por meio de outros sacramentos e outras ações de Cristo e da Igreja, como a liturgia das horas, os sacramentais e o ano litúrgico. Toda a vida do presbítero está voltada para a liturgia, simultaneamente fonte e meta da sua ação ministerial. Ele reza no ministério. Na Igreja Mistério, revelada como o corpo de Cristo, o povo de Deus que caminha na história, estabelecida como sacramento universal de salvação, descobre-se a razão fundamental do sacerdócio ministerial. Aos batizados que receberam o dom do presbiterado, pela imposição das mãos e a oração subsequente, na ordenação sacramental foi-lhe confiada uma missão nova e específica para agir in persona Christi e in nomine Ecclesia. O serviço da caridade. Os presbíteros são chamados e enviados a confrontar-se com outro aspecto do seu ministério pastoral, da caridade da comunidade, como seu pastor próprio. O ministério não consiste só em convocar pela palavra e congregar pelos sacramentos, mas também conduzir a comunidade, onde torna presente a Cristo, cabeça e pastor, servo e esposo da Igreja. O atual rito da ordenação dos presbíteros utiliza 3 verbos para exprimir o conteúdo concreto deste munus regendi: adunare, congregar, ministrar, servir, e pascere, apacentar. Congregar, servir, apacentar. Na anamnese da oração da ordenação dos presbíteros, recorre-se à tipologia bíblica que evoca Moisés e os 70 anciãos para relevar a efusão do Espírito e a missão do governo pastoral.
Já na primeira promessa dos eleitos é manifesta a vontade de exercer o ministério do sacerdócio no grau dos presbíteros como zelosos cooperadores da ordem dos bispos, apacentando a grei do Senhor sob a ação do Espírito Santo. Na homilia ritual exorta-se os candidatos a exercerem, na parte que lhes compete, o ministério de Cristo, cabeça e do corpo da Igreja e pastor do seu povo, assim de congregar os fiéis numa só família. Finalmente, em tom imperativo, diz-se: trazei sempre diante de vós o exemplo do bom pastor, que veio não para ser servido, mas para servir e para buscar e salvar o que estava perdido. A figura que emerge nos dois documentos que ocupam a nossa reflexão é a do presbítero que integra o anúncio da palavra, a celebração da liturgia e o serviço da comunidade na caridade pastoral, como princípio unificador entre os diversos ministérios presbiterais. Este serviço da caridade é uma função muito delicada e complexa, que requer do presbítero uma vida espiritual intensa, rica daquelas qualidades e virtudes típicas da pessoa que preside e que guia uma comunidade próprias do ancião, do presbítero. A fidelidade, como o amor que vence o tempo, a coerência, a sapiência, o acolhimento de todos, a afável bondade, a autorizada firmeza quanto às coisas essenciais, a libertação de pontos de vista demasiado subjetivos, o desprendimento pessoal, a paciência, o gosto pelo cotidiano, por aquilo que são as tarefas diárias, a confiança no trabalho escondido da graça que se manifesta nos simples e nos pobres, nos últimos, nos excluídos. A caridade pastoral há de fomentar na Igreja, a esposa de Cristo, o amor pelo esposo, o que reclama uma resposta de total doação. O ministério de guia da comunidade é a prestação de um serviço e não de um poder ou de uma força. Ser servidor do mistério é viver na liturgia e na vida, na ação e na celebração sacramental da graça, como fonte e fim do ministério presbiteral. A configuração a Jesus Cristo torna o presbítero na imagem do bom pastor, portador de uma identidade que se entende por tempo integral, em toda a sua existência, até ao fim. E este até ao fim quer dizer até à morte. É o sacramento da paciência de Deus. Um caminho específico para a santidade só pode realçar a centralidade da espiritualidade que amadurece no serviço à Igreja, sendo uma santidade no ministério e pelo ministério. Na verdade, todo o ministério ordenado é para renovar o sacrifício da redenção humana, preparar o banquete pascal, orientar o povo com diligente caridade, alimentar o povo com a palavra, fortalecer o povo com os sacramentos, dar a vida por Deus e pela salvação dos irmãos, conformar a vida à imagem de Cristo, dar testemunho constante de fé e de amor. Os presbíteros têm como uma obrigação, por motivo peculiar da sua ordenação, tender à santidade. Na verdade, na epiclese da oração da ordenação dos presbíteros, pede-se a Deus Pai que renove no coração dos presbíteros o espírito de santidade, para que a vida presbiteral seja exemplar para todos. E a fonte desta oração, nem de propósito, é o Salmo 50. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e renovai em mim a firmeza de alma. Mas o coração puro é aquele que não se deixa contaminar nem com o bem que faz,
nem com o mal que pratica, porque está em Deus. O dom de Deus recebido na liturgia da ordenação é para ser cotidianamente renovado, conforme a exortação paulina: não te esqueças do dom que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos dos presbíteros. Uma relação harmónica e dinâmica entre a liturgia e a espiritualidade, entre a pastoral e a vida do cotidiano, que tenha como fonte e cume a própria oração, ou melhor, a Igreja em oração, nesta pertença à Igreja, nesta fé da Igreja. A espiritualidade litúrgica e a espiritualidade cristã, na qualificação própria de ser a vida dos cristãos, em permanente encontro com Jesus Cristo, sob a ação do Espírito Santo. Ainda que não esgote toda a ação da Igreja, como dissemos, é-lhe dado o lugar de fonte e de vértice, porque dela provém a glorificação de Deus e a santificação dos homens. E se assim é para todo o fiel cristão, como não o será para o fiel presbítero? Com efeito, a vida em Cristo, como diz um grande teólogo do século XIV, no seu famoso livro A Vida em Cristo, Nicolau Cavazzilas, a vida em Cristo é formada pelos divinos mistérios, mas que também o cuidado humano tem qualquer parte. Esta é a finalidade da nossa vida, a vida em Cristo. E aquilo que sublinhamos todas as vezes que celebramos a Eucaristia, na doxologia final, no final da oração eucarística, por Cristo, com Cristo, em Cristo, devia ser um refrão permanente no nosso viver. Esta parece-nos ser a biologia da espiritualidade do presbítero, a fim de estabelecer uma profunda unidade entre o ministério e a vida, do mistério ao ministério, conforme essa feliz intuição e feliz expressão de João Paulo II na Pastorais de Algobis. O modelo teológico traçado corresponde sobretudo à figura do presbítero, pastor da comunidade paroquial, imagem plena da Igreja, que culmina na celebração da Eucaristia, que o desafio deixado ontem pelo professor Sequeiro, e na interrogação final, pode encontrar a resposta no coração e na vida de cada um de nós. E se no primeiro tempo, nos primeiros séculos, a liturgia era o lugar da teologia, que era o lugar da catequese, era o lugar do encontro, era a primeira escola da fé, alguns meios podem também depois ajudar-nos a concretizar isto no cotidiano. O primado do dom é recebido, não é um direito, o ministério que nos é concedido, que da nossa parte é só esse acolhimento do eis-me aqui, faça-se. Ao serviço da palavra, de modo especial a escuta dessa mesma palavra antes do anúncio, porque a prioridade deve ser dada à escuta, à obediência da fé, à obediência da palavra. E o ministério do mistério é esta inteireza da nossa vida. Não somos pessoas quando estamos a celebrar dentro da Igreja e outras fora, como a maior parte do nosso povo diz: pá, é um homem como os outros, lá dentro é uma coisa, cá fora é outra. Não sei se é essa a imagem que passamos, ou é aquilo que eles querem que nós sejamos, ou se é isso que nós queremos ser, mas a nossa vida tem que traduzir esta unidade e esta integridade do mistério ao ministério para a vida. De Alex credendi, Alex orandi, Alex vivendi. Na pastoral da caridade, e nós temos sublinhado isso tanto, e se calhar é o rosto mais visível hoje da Igreja em Portugal, mas ela traduz este
ou esta ágape, esta gratuidade total do amor, ou é outra coisa, não sei. O ministério da oração, e a oração, sobretudo, dar tempo a Deus. Não sermos só os funcionários do sagrado, nem muito menos isso, longe disso, mas sermos os ministros do mistério, e viver o próprio mistério na vida, para que o mistério da Páscoa se realize na vida da Igreja, na minha própria vida, no seguimento cotidiano de Cristo, na comunhão com o Bispo e com o Presbitério. O desafio é, pois, do mistério ao ministério vivido, fonte que jorra para a vida, sempre renovada no dom recebido pela ordenação sacramental. Todavia, no ministério e na vida dos presbíteros, existe o grande perigo de reduzir a sacramentalidade a mero funcionalismo ou ativismo. Eu recordo as palavras do prior de Bose, Enzo Bianchi, a quem ouvi dizer: o funcionalismo é uma nova forma de clericalismo, porque isto é sempre esquecimento da sacramentalidade. Quanto mais se faz, menos se pensa. E maior distância criamos com as pessoas. Esta é a nova forma do clericalismo. Pode ter muitos contornos, e hoje há muitas manifestações disso, mas pode ter esta aplicação prática no cotidiano. Não ter tempo para escutar, não ter tempo para dar tempo para o Senhor, para o mistério, e também não ter tempo para ser padre e só padre. Lembro estas palavras que João Paulo II disse aos padres do Colégio Português em 1985, quando visitou o Colégio Rei do Amádio, que presenciou ser padre e só padre. Um psiquiatra italiano, Andreoli, um não crente, como ele diz, escreveu no seu livro para o ano sacerdotal, há 3 anos, acerca dos padres, ele preti un viaggio fra gli uomini del sacro, e fez uma provocação nesse livro. Dizia: parece-me poder dizer que se o bispo quer que os seus padres sejam santos, eu, como psiquiatra, gostaria que fossem serenos e, ao menos algumas vezes, felizes. Ser e basta. Não é ser para fazer isto, para fazer não sei o quê. Ser e basta. Viver não por dever, mas por dom. Não é para dar testemunho, não é para não sei o quê, não é fazer má figura. Ser e basta. Todos os dias é preciso recomeçar e comprometer já o futuro. E termino com as palavras do Cardeal Martini, que ouvi um dia na Pontifícia Universidade Gregoriana, quando fez uma Lectio Divina ali. A verdade da oração pelas vocações e também a verdade da oração no nosso ministério é alcançada quando ressoa a oração de Isaías: Senhor, eis-me aqui, podeis enviar. Convido-vos a rezar assim. Muito obrigado pela vossa paciência. Tem toda a razão, não faz questão a linguagem que ainda se usa relativamente ao ministério ordenado, e isso pode traduzir uma prática. Às vezes também não são só as palavras, mas as palavras, e ontem escutávamos isso da voz autorizada, e que tem muita importância a linguagem. Às vezes usamos as mesmas palavras, mas não queremos dizer as mesmas coisas. Já me aconteceu a mim, certamente aos senhores acontece muitas vezes. E relativamente a essa linguagem que
que traduz ainda esse clericalismo e o poder e toda essa dimensão que não tem nada a ver com o ministério, que não tem nada a ver com o mistério, muito menos ainda. E quando a Igreja se meteu por esses caminhos, só fez as neiras e continuará a fazer sempre que for por essa via. E por isso essa é que traduz melhor o início do ministério pastoral, mas que traduza também essas palavras que depois que traduzam na realidade aquilo que querem significar, que sejam sacramentais e que possam também produzir os seus frutos, porque é a mentalidade que mexe com tudo, com uma nova linguagem, com um novo ardor, como se fala relativamente à nova evangelização, que toda a gente fala e ninguém sabe bem o que é, mas é o voltar ao mistério, é o voltar às fontes, é ao Evangelho, é ser os servidores e termos consciência disso, porque às vezes até nos refugiamos, quem é que não ambiciona pelas grandes tentações do mundo como pelas quais foi tentado Jesus? Pelo poder, pela fama, pela riqueza, há muitas formas, não é? E até nem que seja o poder espiritual. Não é? Há espirituais potestas e daí toda essa questão que se liga também com a sacramentalidade do episcopado, porque estava tudo assente na Eucaristia e depois se ela é assim uma coisa boa e se todos os padres têm o poder de a celebrar pelos vivos e pelos defuntos, como referimos na primeira parte, que era a tradição instrumentória da ordenação dos presbíteros, então quantas mais melhor, não é? Hoje há uma disciplina também sobre isso, felizmente, mas há períodos na história que isso era muito complicado, mas pelo menos até aí se exercia esse tal poder espiritual. E o acolhimento é fundamental, naquilo que referia a expressão da nossa caridade pastoral. Eu recomendava aquele livro que está traduzido em português, de Manicardi, A Caridade Dá Que Fazer, a partir das obras de misericórdia, um texto belíssimo, e tantos outros, certamente, mas veio à mente quando fez essa questão. Depois, relativamente à segunda questão, quanto ao ministério, o exercício da caridade não tem categorias, nem há essas diferenças, porque deve-se fazer o bem sem olhar a quem, e o bem faz sempre bem, a começar por nós próprios. Parece uma evidência de La Palisse, uma coisa tão óbvia, o mal também faz sempre mal. Mas o bem faz sempre bem, e por isso a atenção à santidade é para todos. Antes dizia-se que era o estado de maior perfeição, ou a vida religiosa, ou a vida sacerdotal, mas somos todos. E o que é que foram os santos? Não são aqueles que sublimaram a natureza, nem a sua humanidade, assumiram-na. E está no assumir a humanidade, mas redimida por Jesus Cristo, na participação no mistério da Páscoa. E quem se encontra com Jesus Cristo, este Papa não se cansa de o referir, que a fé é esse encontro pessoal e comunitário com uma pessoa, não é com uma doutrina, não é com uma ideologia, não é com uma ideia, não é com não sei o quê, mas é a pessoa. E é o amor que converte esse bem que se descobre não do sentido da simples solidariedade ou de fazer algo a partir de nós, mas como expressão, como visibilidade do mistério em que vivemos enraizados, no qual estamos inseridos desde o batismo, e que a nós depois, pelo ministério ordenado, compromete, porque compromete a própria Igreja. Se calhar a diferença será essa, para não entrarmos para outros campos e outras linhas, mas nos sentirmos, somos todos fiéis, e fiéis radica na própria fé, e a fé é por fidelidade a Ele, e às vezes esquecemos um bocado isso e passamos para essa parte mais hierárquica ou mais conforme as conveniências ou as comodidades, mas que não fará nenhum sentido, porque não há filhos de primeira nem de segunda. Acreditamos convictamente que somos todos iguais e que Ele não faz exceção por nós, e essa é a expressão também da correspondência e até uma questão de justiça, como também ouvimos sublinhadamente ontem, e só aí se pode entender também este caminho da medida mais alta para todos e cada um de nós, que é a participação na santidade do Deus 3 vezes Santo. E relativamente à sacramentalidade do episcopado, isso é uma questão complicada, de facto, ao nível académico podíamos
entrar por muitas nuances, mas ela está definida e aceita, não é? E acreditamos nela. Até o próprio pontifical romano arrumou dessa forma a ordenação do bispo, dos presbíteros e dos diáconos. E era dos diáconos, dos presbíteros e do bispo. Era aqui o cursus honorum que estava presente e que começou a vincar, sobretudo depois da paz de Constantino. Como dizia, ninguém se impõe as mãos sobre si próprio, ninguém se absolve a si próprio, ninguém se batiza a si próprio. Depois conhecemos as variantes teológicas ao longo da história. Pedro Lombardo, por exemplo, não reconhecia a sacramentalidade do episcopado. E no cursus honorum que temos dos ministérios e das ordens, quando tínhamos 9 ordens ou as 7 ordens, começa do hostiário e vai até ao presbítero, não vai até ao bispo. Temos muitos elencos e muitas catalogações nessa linha, mas ao bispo foi sempre reconhecido o poder da ordenação dos presbíteros e da consagração do óleo do crisma e dos santos óleos. Isso nunca esteve em questão. Mesmo com o Isidoro de Sevilha vemos isso. E essa questão depois pode continuar, e mesmo na discussão dos sacramentos há teólogos que defendem que poderiam ser, em vez dos 7, poderiam ser 5, poderiam ser 9, e o sacramento da ordem desdobrado em 3, ou então da iniciação cristã num só. Depois essa discussão levava-nos longe, mas hoje é aceito e segura que a sacramentalidade do episcopado não é posta em causa, senão também estaríamos fora da comunhão, que não é uma mera jurisdição, uma mera dignidade, um mero nome ou um poder, não, é um sacramento e quanto a isso acho que está, Se é um novo paradigma de igreja ou qual o paradigma do presbítero, eu veio-me à mente de umas coisas que tinha preparado, mas depois não disse há bocado, e do que também li ultimamente sobre o cardeal Martini, numa das últimas entrevistas, não esta última, que parece que é muito fabricada e não é fiável, fizeram-lhe a pergunta sobre isto mesmo, os paradigmas de igreja, aqueles sonhos que ele tinha do Vaticano III, tantas outras coisas, e ele respondeu assim: já não tenho mais esses sonhos, decidi rezar pela igreja. O mistério da igreja é muito maior do que aquele que é visível, ou como sociedade, ou como organização, e se nós não ultrapassarmos isso e não chegamos aí à sacramentalidade da igreja e não a tocarmos com o mistério fundador, com o evento fundador que é Cristo, andamos sempre à procura da última novidade, mas já temos a primeira e a última, que é o Evangelho, é Jesus Cristo, é o Alfa e o Ômega. Ou acreditamos ou então andamos aqui à procura das últimas teorias, da última teoria teológica, da última opinião do teólogo mais brilhante do momento, e perdemos o sentir da igreja e a pertença à fé da igreja, e depois acontece tudo aquilo que vemos nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, no nosso país, mais alargado, se quisermos ainda. E o paradigma do presbítero, não há outro a não ser Cristo. O único termo de comparação é Cristo, nem são os outros, e nem podem ser, porque isso leva-nos a coisas terríveis. Quando o termo de comparação são os outros, só pode ser Cristo. É configuração, a representação que falávamos na primeira parte, a Cristo, cabeça, pastor, servo, esposo da igreja. Isto não são catalogações, nem é só para arrumar algumas ideias, mas é a totalidade do mistério de Cristo que engloba a igreja. É Cristo e igreja, como tantos autores e tantos padres da igreja preferiam usar. E só aí é que nos podemos situar nesta atitude de fé. E nós, como homens de fé, neste desafio permanente, porque é permanente, é constante, do mistério ao ministério. E sabendo como naquele livro, o Kierkegaard, o temor e o tremor, se lembram, dizia que a fé é a mais alta paixão de todo o homem, mas
em todas as gerações os homens não alcançam, mas também não conseguem ir além dela. E é neste dinamismo no qual nós vivemos. E para isso precisamos de tempo, precisamos de dar tempo a Deus, de dar tempo a nós próprios e viver o tempo como esta presença do Kairos, da eternidade, porque desde que o Eterno habitou o tempo, passou a ser o dia ao qual nós chamamos hoje. É o ódia que celebramos na liturgia, é o ódia da teologia, é o ódia da fé, é o hoje. É este dia que não tem ocaso, porque está Cristo connosco. Se nós já o temos, se já temos o tudo, se já encontramos o tudo, se já demos tudo, o que é que estamos à espera de mais? É ser fiéis, não é? Braços cruzados, é evidente. É naquilo que nos compete e só aquilo que nos compete. E Deus é maior que o nosso coração, maior que a nossa inteligência, maior que os nossos planos pastorais, maior que... E se isto não estiver bem acomodado em nós, pois é muito complicado em tudo. E mesmo na oração eucarística, a segunda, ainda bem que a rezam, é a mais antiga, e se calhar por ter sido a novidade. Aqueles que já têm mais idade, ainda se compreendia que era o gosto da novidade e continuavam com ele. Mas com tanta variedade que a liturgia nos oferece, e há bocadinho quando eu dizia, se o missal não é um livro de oração para o presbítero, o que é que é? E eu vejo que às vezes alguns têm muita dificuldade em movimentar-se no missal. E são algumas orações que são ditas porque têm que ser ditas, está lá estabelecido no programa celebrativo que é assim, e nós não percebemos que está ali a Bíblia toda condensada. Está lá aos bocadinhos, não temos às vezes tempo para refletir, mas está lá tudo, porque ali é só a palavra de Deus, e só padres da igreja, e só magistério, não há mais nada do que isso. E só isso. E na variedade que temos, mas não a variar por variar, ser criativo por ser criativo. Nós inventamos tantas coisas e perdemos aquilo que é essencial. Às vezes brinco, nós deixamos de usar o incenso, agora toda a gente usa incenso e tantas outras coisas, depois vamos inventar coisas para animar a celebração ou para não sei o quê, perdendo o sentido mesmo daquilo que estamos a celebrar. Às vezes nem nós próprios sabemos o que estamos ali a fazer, porque cada texto, cada palavra, pebritos é de prestas, devia nos conduzir ao mistério e depois à vida. E nós próprios rezamos isso lá, que o mistério que agora celebramos seja a nossa própria vida, não sei, há lá várias expressões. Estejam atentos às orações presidenciais, por exemplo, sobretudo à coleta e à pós-comunhão, que tem um manancial para cada dia, para cada semana, para a vida inteira, porque é a igreja e a oração, é o tal mistério. Depois, na última que falava, já há um bocadinho referimos, tem toda a razão, é a arte do bem celebrar, mas isso não se improvisa, isso treina-se, são os exercícios espirituais, como há os exercícios espirituais também criados, os exercícios litúrgicos, mas não é só celebrar bem o tipo perfeccionista ou esteticista, ou o que é, por uma questão de imagem, mas para viver o que se celebra, porque aquele que acreditamos é aquele que celebramos. Não celebramos outra coisa senão a história da salvação em ato. Como alguns autores dizem, a liturgia é esse o último momento da história da salvação. Ou na imagem da Capela Sistina, é aquele intervalo entre o dedo do Pai Criador e do homem que é criado. Esta relação. Claro que não é tudo liturgia, nem é reduzir tudo à liturgia, mas a liturgia, já tenho repetido algumas vezes, acho que é o que mais se esbanja no nosso ministério, porque é aquilo que é o maior tesouro que temos todos os dias, em todos os momentos, e desperdiçamos, trazemos em vasos de barro e eles estão constantemente a quebrar-se, e ainda bem que se quebram, porque se trouxerem um bom perfume, pelo menos exalam e podemos exalar o bom odor de Cristo. Mas claro que isso precisa de haver a tal educação litúrgica, a tal formação, mas para o espírito da liturgia, que depois engloba a vida toda, traz a inteireza do nosso coração e da nossa inteligência,
porque a finalidade é essa, para que o mistério pascal se exprima, se traduza na nossa vida, na nossa pobreza, na nossa simplicidade, mas não há outro caminho. Este é o caminho do encontro, é tal chamada o admirável comércio, uma tal permuta de dons e ele que nos torna capazes do seu serviço, como nós rezamos na oração eucarística segunda, humildes servos do mistério que humildemente servimos como um dom que não nos pertence, está muito para além de nós, porque ele é muito maior, ele é o Magister, nós somos só o Minister. Muito obrigado.